Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da Claro e NET. E hoje, no programa Universo Cultural, estamos com um convidado de Caxias, que está fazendo faculdade de licenciatura e teatro em Pelotas. Eduardo Matias, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, agradeço pelo convite de estar aqui hoje, podendo ter essa conversa, troca. Cumprimento, né, o público de vocês, as pessoas que acompanham. Muito feliz para mim, né, ter vindo de tão longe, lá de Caxias, e hoje estar podendo ser acolhido aqui também por Pelotas. Então, é muito feliz para mim, agradeço ao meu curso, ao colegiado, né, do Teatro de Licenciatura UFPEL, os meus colegas, os meus mestres, orientadores, a Gisele Sequini, o Daniel, o Colim. É uma honra, obrigado, viu? Quem é Eduardo Matias? Alguém que não se define, né? Que nega definições. Ao mesmo tempo que me considero um pensador inquieto, né? Alguém que reflete muito sobre a vida, sobre as coisas ao seu redor, as relações, mas também alguém imaginativo, criativo, humorado, por vezes um humor ácido, né? Mas com senso de humor, muito sensível às coisas à minha volta. Acho que isso também vem desse meu lado como ator, né, como artista, essa sensibilidade, né? Alguém emotivo, alegre, solar. E também tem o meu lado introspectivo, né? O meu recolhimento, as minhas inseguranças, né? Mas é nesse equilíbrio, né, que eu sinto que estou crescendo. E o que te levou a vir para Pelotas estudar teatro aqui? Bem, eu conheço Pelotas desde criança, né? A minha tia, os meus tios são daqui, moram aqui, né? E eu acabei vindo para Pelotas porque em Caxias do Sul, hoje, neste momento, nós ainda não temos uma universidade federal com o curso de teatro, né? E eu tinha feito um curso profissionalizante lá em Caxias, na escola Tem Gente Teatrando, onde me formei durante 2 anos, tive o curso, as disciplinas, e me formei ator, né? Me formei ator naquele sentido de que tenho o registro profissional. Sim. Né? Mas depois que eu terminei o curso, né, eu percebi somente, né, a gente acha, eu vou fazer esse curso aqui, depois que eu fizer esse curso eu vou ser ator já. Tô pronto. E daí eu fiz o curso e tal, e Faltava alguma coisa a mais? não tô pronto ainda. Ou melhor, estou em processo, quero saber mais, né? E daí foi isso, né? Essa ideia de vir para Pelotas, estudar, aprimorar minha técnica, os meus saberes, ser um estudante, né? Me apropriar daquilo que eu iniciei, né? No teatro, na vida, nas artes. E como é que está sendo aqui os estudos? Já tem feito peças de teatro aqui? Ou só da faculdade? Então, quando eu vim para Pelotas e vim estudar teatro, eu realmente vim porque eu quero ser aluno, né? Quero ser aluno. Eu me vejo nesse lugar hoje de um aprendiz, porque, claro, a minha bagagem, né, as coisas que eu fiz anteriormente, né, elas são válidas, elas são aprendizados, são uma vivência no teatro, né? Mas ao mesmo tempo, né, cheguei num lugar novo, num lugar diferente, né, com outras, com um olhar acadêmico, né? Então, eu quis vir justamente com esse olhar de um aprendiz, né? Não queria chegar, chegando com peça, com coisa, não. Queria realmente abrir meu coração e poder dizer assim, eu não sei de nada,
me ensinem, porque eu não sei de nada. Se eu sei alguma coisa, eu tenho uma bagagem, né? Mas eu sinto que eu tenho que refinar essa bagagem, né? Então foi um pouco disso um pouco disso que está sendo, né? Fazer o curso aqui em Pelotas. E quando começou essa paixão pelo teatro? Desde criança? Faz pouco tempo? Eu sempre fui uma criança comunicativa, alegre, criativa. Eu acho que esse meu lado teatral, né, e durante as disciplinas do curso, eu fui entender que começou lá nas brincadeiras, no faz de conta, né? Ai, vamos imaginar hoje que a gente está fazendo uma entrevista. Ai, vamos imaginar que hoje a gente vai, sei lá, vamos brincar de advogado, né? Vamos brincar de político, vamos brincar, sabe? É nessa brincadeira, nesse espaço lúdico. Então eu lembro muito bem de que eu tinha uma brincadeira com os meus brinquedos muito concentrada, né? Eu amava meus brinquedos como se eles fossem reais, meus amigos, né? E a partir dali eu criava histórias. Já eram personagens, Eram então. personagens, aqueles bonecos falavam entre si, né? E aquilo foi crescendo comigo. Ao ponto que, né, depois ali no decorrer da minha vida, chega a adolescência, né, e as implicações sociais, né, da vida, as vergonhas, né, e também ali na parte da escola teve toda essa questão do bullying, né, essas questões da vida, eu fui acabando deixando de lado a criança, a brincadeira, esse lado teatral, do improviso, e fui criando um lado mais introspectivo, né? Acabou vindo mais para a oratória, não tanto mais para esse espaço lúdico. E continuei a vida, né? Aí quando eu completei 18 anos, eu tinha que escolher o que eu queria fazer para minha vida, né? E eu vi no teatro uma possibilidade de ser o dono da minha vida, sabe? Tu te achou no teatro? Porque eu não me via, nunca me vi, num escritório, numa coisa, tipo, claro, isso faz parte da minha rotina, mas eu gosto da interação, gosto de conversar, então vir pro teatro foi de certa forma essa vontade de encontrar um outro, né? De encontrar uma compreensão, alguém que compreendesse essa expressividade, essa teatralidade, que também de um lugar de dor, de resistência, né? Então o teatro começou disso da minha vida, né? Desse desejo de encontrar um outro, que não a mim mesmo. E durante esse curso que tu está fazendo, já fez alguma peça de teatro? Já encenou? Eu tive várias oportunidades dentro do núcleo de teatro FIPEL, né, que é coordenado pelo Daniel Colim e a Gisele Sequin. Nesse processo ali, né, a gente fez várias intervenções artísticas, como a gente fez a abertura recentemente, o ano passado, no Festival de Matemática, onde a gente, né, ali no núcleo a gente tem um pouco essa ideia de cruzamento, né, entre saberes, onde saberes não competem um com os outros, mas que a gente reconhece o teatro como esse espaço de trocas simbólicas. Porque quando a gente vai falar de teatro, a gente está falando também da vida, né? Não da vida, essa vida, mas uma segunda vida, né? Um lugar que vai para a cena, né? Que suspende a realidade. Então, de certa forma, nessa segunda vida, tem tudo o que tem nessa vida. Tem matemática, tem teatro, tem música, tem biologia. Então, tudo isso é teatro. Porque o teatro é essa matriz de encontro, né?
Ah, mas isso não tem nada a ver com isso. Ah, no teatro a gente pode encontrar pontes para que essas coisas conversem. Então essa ideia de feira, né? Então tive essas experiências dentro do, do núcleo, né? Ah, de encenações, né? Mas ainda eu penso que eu estou num momento de... Porque, te contando, né? Lá em Caxias, quando eu terminei esse curso profissionalizante, a gente tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso. E eu acabei criando um monólogo que se chama O Mãozinha, a qual eu falo sobre a minha deficiência na mão direita. E esse primeiro trabalho, né, ele veio desse lugar, né, que nem eu comentei ali, quando eu tinha os meus 12, 13 anos, e depois, por exemplo, vamos do início, né, na infância, foi muito difícil conviver com os colegas, né, eu sofri muito bullying por conta da minha mão, e desse período eu ganhei um apelido, Mãozinha, e eu odiava esse apelido. Mas hoje tu aproveitou esse apelido e se tornou o Mãozinha espetáculo, é um espetáculo. Né? Porque eu pensei, ok, vocês me chamaram de Mãozinha. Então, já que eu sou Mãozinha, eu sou mesmo, então. Né? Eu vou vestir isso, mas eu não vou trazer mais como essa ideia, a vítima que sofreu, né? Mas como uma fortaleza. Porque eu pensei, bom, eu estou tendo aqui no curso profissionalizante a oportunidade de ter meu primeiro trabalho, um monólogo. Algo que muitas pessoas vão fazer muito tempo depois, um monólogo. Ainda mais sobre si. Né? É difícil, né? Algo muito complicado. Né? Então eu disse, por que fazer este primeiro trabalho e não o outro? Por que o Mãozinha e não o outro trabalho? Eu poderia ter feito outra coisa, mas eu pensei, eu faço questão que esse seja o meu primeiro trabalho, porque eu quero que as minhas características não sejam escondidas em cena. Eu não quero ser um ator que esconde a própria história. E como que eu poderia ser honesto e verdadeiro com o público se eu não aceitava o meu próprio corpo? Eu queria estar bem perante as pessoas. Então, eu acho que foi isso, né? De não esconder, mas trazer à luz as minhas características. Né? Então, desse período de dor, de infância, foi uma forma de elaborar isso. Porque por muitas vezes esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para ti foi muito solitário. Muito solitário. Tipo, porque que outra pessoa tem um corpo como o meu? Né? Que outra, por vezes, né? É difícil tu encontrar alguém que passa pelas mesmas coisas e poder ter essa troca. Né? Então, por vezes, é algo que eu guardei pra mim. Né? Eu disse, não, quando eu fiz o Mãozinha, foi esse grito de resistência. Inclusive, o processo criativo foi muito difícil. No sentido de que... Porque o monólogo, tu tá sozinho no palco. Então, tu tem que passar pro público ali, tu não tem a ajuda de alguém. Como é que foi isso aí? Eu tive muitas ajudas. É um monólogo, mas não é só, né? Tem toda uma equipe por trás. Eu tive o meu diretor lá de Caxias, meu primeiro diretor, o Fábio Coelho, né? Mascareiro, ator, diretor, lá de Porto Alegre, ele trabalha com máscara em cena. E eu tive um acolhimento, sabe? Desse pranto, de uma dor muito grande. Né? E foi muito doido fazer esse espetáculo, porque era alguém que eu queria ser aquela pessoa forte, mas naquele momento eu não era. Eu era um garoto que, a partir dessas questões do bullying que eu vivi, eu comecei a esconder a minha mão das outras pessoas, na adolescência, ao ponto de ninguém saber.
amigos, professores, amores, ninguém sabia. E isso se tornou meu grande segredo. Então, tipo, eu sempre tive essa coisa de falar, né? Eu sempre fui um comunicador, me vejo também nesse lugar. Então, eu fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, eu fui vice-presidente dos estudantes da minha cidade. Então, eu ia de sala em sala falar com o estudante, dar recado. Sim. Se tinha uma coisa que eu não gostava de usar era o bocão, por exemplo. Sabe o bocão que você vai lá? Sim. Olá, alunos, não. Eu gostava de sala em sala, falar diretamente, né? Acho que também um pouco disso do teatro. Teatro não gosto de mandar recado, eu gosto de ir lá e dizer, Sim. entendeu? Conversar. E daí, tipo, era estranho para as pessoas, porque como aquele menino, né, extrovertido tinha um lado introspectivo e que não mostrava. Então, tipo, quando eu estreiei esse espetáculo Mãozinha, não foi só falar sobre a minha deficiência. Foi me revelar diante de uma audiência que já me acompanhava de outros espaços e dizer, olha, gente, eu preciso ser honesto com vocês. Entendeu? E quem quiser me seguir a partir de agora, me siga. E quem não quiser, o universo é gigante, tem várias possibilidades e vamos ser todos felizes. Então, também teve esse lugar de se revelar para o público. E foi muito difícil. Né? Ali tem cenas do espetáculo que... Pensa, né? Eu era muito jovem. Eu estreiei esse trabalho com 20, 21 anos. E era muito difícil, porque... eu tinha feito espetáculo, estava pronto para estrear, mas ao mesmo tempo eu não sabia como era estar presente de um outro com a minha deficiência ali. Né? Então, foi assim, e no final do espetáculo eu sempre abro para perguntas, para questionamentos. Sim. Então, era uma coisa assim, às vezes vinham perguntas que nem eu às vezes não sabia como responder aquelas perguntas. Né? Mas era um processo aberto. Porque o que acontece? Nós, pessoas com deficiência, por vezes não somos nós mesmos que contamos a nossa própria história. Sempre tem um outro. É um outro que vai dizer, que vai contar, que vai interpretar. E tu fez diferente, tu revelou. Eu disse, eu tenho que falar sobre isso, porque é eu que tenho essa questão. Né? E isso faz parte da minha história. Né? A gente vive numa sociedade hoje que todo mundo quer ser diferente, mas ninguém quer ser o que é. Né? Então, o fato de eu me assumir a minha deficiência em cena e levar isso, não, isso é o que eu sou e eu não abro mão. Né? Diretor, não, ó, esse é meu corpo e a narrativa, de certa forma, também vai se construir a partir desse meu corpo, eu não tenho como ser uma outra coisa. Né? Então eu também venho nessa quase que uma militância de um certo contentamento de quem a gente é, de valorizar os nossos traços, o jeito que a gente foi concebido, porque de certa forma, uma cicatriz, uma manchinha, uma pintinha, isso conta a nossa história, faz parte da gente. Né? Me estranham os normais. O que é ser normal? O que também escondem, né? E hoje, como é que tu lida já com a deficiência? Que a gente diz deficiência, né? Eu diria assim, ó, é uma marca de nascença. Eu acho que eu lido da forma como eu estou lidando hoje aqui nessa entrevista. Né? Num lugar assim, ok, eu vivi isso, essa é minha trajetória, é minha vivência, mas isso não me define. Eu não preciso ficar presa à minha história para sempre. Né? Eu não preciso ficar nesse lugar também do sofrimento para sempre.
porque eu tô há 4 anos com esse espetáculo e agora eu dei uma pausinha, porque, de certa forma, é uma ferida, né? E no teatro, que é a arte do agora, é como se eu tivesse que reviver isso sempre que eu for colocar em cena. E isso é dificílimo, né? Porque quando eu fiz esse espetáculo em 2021, que eu tinha 20 anos, eu era um Matias. E hoje eu sou outro. Olha tudo que eu já estudei. Olha outras coisas que eu vi. Outras peças agora que estão vindo, surgindo. Não, eu nem penso mais daquela forma como foi concebido o espetáculo. Mas esse espetáculo tu tá levando ainda para cidades, lugares ou... Sim, ele ainda é um trabalho, né? Mas o que eu quero dizer é que eu já estou num processo de repensar esse trabalho de uma outra maneira, com uma outra maturidade, né? De um lugar que sai da minha história pessoal lá, né? Porque, para ter uma ideia, na peça eu trago coisas muito pessoais, por exemplo, família, mãe, confronto com o divino, porque eu e não o outro, as dúvidas. É um questionamento que a gente sempre faz, né? Por que aconteceu Por que comigo? comigo e não o outro, né? Então, eu quero... Hoje, o meu trabalho é pensar como é que eu tiro mãozinha da minha história pessoal e eu concebo um personagem que tem uma história quase que, claro, conversa comigo, né? Mas que independente de mim, que, sei lá, que é talvez mais sagaz, que tem um humor, né? Para ser um pouco da minha tragédia pessoal, entende? Porque no processo de circular com o espetáculo, eu acabei conhecendo outras deficiências e outras pessoas. E eu fui ver que a minha história, na verdade, é a história de muita gente. Sempre no final do espetáculo, as pessoas chegam pra mim, se sentem à vontade, chegam pra mim e Matias, eu tenho uma coisa pra te contar. Tá vendo esse casaco aqui, ó? Aqui eu tenho uma queimadura e eu morro de vergonha. Na praia eu escondo. Tem que ir numa piscina lá não sei onde, eu escondo porque eu tenho uma vergonha, né? Ou, tem uma coisa pra te contar. Eu não tenho pé. E nessas viagens, as pessoas começaram a se revelar pra mim. E eu percebi que, então quer dizer que esse mundo de aparências aí, né, tem um monte de coisa por trás. Então foi um incentivo para essas pessoas poderem se mostrar também. De se sentir confortável, de mostrar, ó, eu também sou diferente. A gente se reconhece, porque eu acho que a gente se reconhece enquanto humanos na diferença. Porque ser diferente que é ser normal. Eu também penso assim. Né? Todo mundo igual, todo mundo quer ser igual. Gente, Vamos fazer a diferença. Vamos fazer diferença. Olha a natureza como ela é. O leão é o leão, a formiguinha é a formiguinha, a águia é a águia, a água é a água, a terra é a terra, o vento é o vento. E todos eles conversam em harmonia. Tudo é um conjunto, uma unificação. Exato. Então, ao invés da gente olhar para fora, por que a gente não olha para o nosso interno, para a nossa própria natureza, esse instinto que às vezes a gente abafa, né? E o Caxias em Cena, né? Inclusão em Cena, Inclusão em Cena. Isso. Como é que surgiu? Então, a partir desse recorte, dessa vivência, né, de conhecer outras pessoas, de outras narrativas, eu disse, ok, eu entendi a minha história, mas e que outras histórias eu posso contar? Aí eu também comecei a me ver nesse lugar de dramaturgo, de ator, de diretor também, né? Então,
lá em Caxias, uma outra amiga minha, a Roberta Spader, bailarina, formada em dança, licenciatura, já viajou para fora, ela tem uma deficiência, né? E ela é cadeirante, ou melhor, ela utiliza a cadeira para sua locomoção, né? A gente trocou uma ideia e disse, vamos fazer uma peça. E daí a gente começou, então, vamos ampliar o leque. Então agora eu tenho uma deficiência, uma característica, mas você tem a tua. Então, por que a gente não une isso? E daí que agora, né, eu estou nessa pesquisa. Que outras deficiências? Como eu trago essa galera pro teatro? Como que a gente sai desse lugar, coitadinha, para um lugar de potência, nós fazemos coisas boas, nós valemos a pena. Né? Então a Roberta veio para fazer esse espetáculo. E também a atriz Videl Zucoloto, também toda de Caxias, que é uma atriz transexual que a gente convidou para a peça, nessa ideia de... o que eu pensei, né? Quando eu estava pensando na dramaturgia. Eu e o Roberta vamos fazer essa relação das deficiências, mas a gente queria alguém que pudesse ser alguém com uma não deficiência e que representasse o público dentro da peça. Né? Então que o público pudesse saciar suas dúvidas a partir daquele personagem. Né? Então, a Videl, né, a gente coloca ela na peça como a diva da dúvida. Então ela faz esse jogo com nós dois. Mas ao mesmo tempo que ela traz essa coisa da normalidade, ela é uma mulher trans. O que também coloca toda essa ideia de normalidade no ralo. Né? Então, assim, normal, mas ninguém nessa peça é normal, tu entendeu? E tão pouco o público é normal, né? Mas a gente satiriza essa ideia, né? de normalidade. Então, a gente fez esse trabalho, que é dentro do projeto Inclusão em Cena, mas o nome mesmo da peça se chama Essas Pessoas à Luz do Teatro. Pessoas que durante muito tempo foram escondidas, foram relegadas a espaços, né? Até por medo, né, de se mostrar, eu acho também, né? Por medo e também por uma relação de família. Quantas histórias, né? Fulano tem uma deficiência. Quem tem uma deficiência é aquela criança que fica na janela de casa olhando os outros na rua brincar. Porque a família não deixa, porque a família protege demais. Porque não pode ter essa autonomia, essa própria história. E quando a gente vai entender que o que é a limitação? O que é a limitação? No processo de concepção desse espetáculo, a Roberta, bailarina, ela tem uma força brutal nos braços e no abdômen. E a gente inventou uma roda, uma ciranda, não bípede, mas no chão, para se adaptar a ela, né? Então, assim, tu entende? A gente quebra essa lógica, não é ela que tem que fazer o esforço, não, a gente vai até ela. E nesse processo, eu e a Videl, nossa, o que a gente ralou para aprender essa ciranda. Porque imagina, a gente não tem esse costume do braço de girar e do abdômen que a Roberta tem. Sim. Então, a limitação está em quem? Em nós, nela. Tu entende? Então não existe limitação. A limitação é um impulso para a criatividade. Né? Porque às vezes a gente tem todos os materiais, mas a gente não sabe quando começar. Mas a gente tem um papel e uma caneta, parece que flui até melhor, né? Porque é a limitação que nos faz criativos. Então, nós, pessoas com deficiência, somos pessoas de teatro. E esse espetáculo está onde? Está em Caxias, né? Os meus nenês estão todos em Caxias. É uma direção do Roberto Ribeiro, né? Mas que eu tenho, assim, sonhos noturnos de trazer para Pelotas, né? E não só trazer, porque aqui em Pelotas
vai surgir muita coisa ainda. E o Mãozinha já trouxe para Pelotas? Não, porque agora, como eu estou nesse processo de remodelar ele para esse novo espaço acadêmico, mas, assim, eu estou nesse impulso de levar ele para as escolas, né? Tive a oportunidade de levar para São Lourenço, né? Mas os trabalhos estão aí, eu estou super aberto, sabe? Eu até ia te sugerir, eu acho que o Mãozinha seria muito importante trazer para cá, levar para as escolas, para os centros culturais. Ah, com certeza, com certeza. Que eu vejo o meu trabalho, né? Não só como um ator, mas como um autor, porque a vida também me impôs ter essa certa autoria. Porque o que acontece, né, Norma? As pessoas não nos veem sendo outros personagens. Por exemplo, sei lá, ser um Hamlet, ser sei lá, um Galileu de Brecht, né? Ser outros personagens. Não ver, tipo, não faço ideia. Por exemplo, né, a gente estava falando antes do cinema, né? Do cinema. No cinema hoje, será que os produtores de cinema veem as pessoas com deficiência não só como, vai trazer essa narrativa da deficiência, que sofreu, mas essa pessoa com deficiência, ela pode ser um vilão? Ela pode ser alguém apaixonado? Ela pode ser, né? Outros personagens que não refém da minha própria história, né? Então, assim, é uma provocação. Eu sou um ator que provoca. Tipo, vamos pensar essas outras narrativas, vamos pensar nas nossas produções, como é que a gente inclui, porque incluir é conviver. Quando a gente convive com as pessoas com deficiência, é que a gente consegue incluir de verdade. Porque às vezes as pessoas perguntam, Matias, mas como é que faz para incluir? Quantos amigos nós temos com deficiência? Cegos, surdos? Quem que está à nossa volta? Na nossa casa, a gente consegue receber, né, alguém com uma... Então, assim, enquanto a gente não conviver, o outro sempre vai ser um estranho. Mas como dizem, né, o estranhamento é a alma do poético. Então, assim, vamos pensar pro cinema, pro teatro, essas outras narrativas que nos inclui e nos coloca, porque a gente nunca olha para a limitação. A limitação. A gente nunca olha para o que a pessoa não consegue fazer. Sempre para capacidade, nunca para incapacidade. Eu sempre porque eu trabalho também com alunos com deficiência, as entidades, né? Se aquele aluno ele consegue jogar uma chuva de papel picado no meio do espetáculo, ele vai fazer aquilo da melhor forma possível e ele vai brilhar. Então, não é o que ele não consegue, não. O que ele pode fazer e que tem que ser reconhecido. Porque o lugar do teatro é esse espaço. Porque na Idade Média, por exemplo, as pessoas com deficiência eram convidadas, ou melhor, expostas a circos de horrores. As pessoas pagavam para vir ver, o menino que nasceu sem a mão, a mulher que... Na Grécia Antiga, nos dariam pro tigre comer. Entendeu? Então, assim, eu me sinto feliz por estar vivendo esse momento histórico, né? E o cinema, já pensou também em fazer cinema? Eu quero muito, muito, muito mesmo, sabe? Eu sou um defensor de unhas e dentes do teatro, né? Eu gosto muito de estar no teatro, de me expressar daquele lugar do agora, mas eu reconheço o cinema como uma linguagem muito potente, né? De chegar em outros lugares,
E com certeza, o cinema é um horizonte, assim, é um sonho, é um sonho. E o Mãozinha, na verdade, então, foi produção tua. É uma autoria minha. É claro, o Fábio Coelho, meu Sim. diretor, ele todo toque, né? Mas você criou. Você que criou Eu esse criei espetáculo. ou foi criado? Porque aquelas pessoas que me chamavam de Mãozinha, talvez nunca imaginaram, né? Que aquela criança que nas brincadeiras, né? Eu desenhava um rostinho na minha mão e corria atrás das crianças, no pega-pega, pra brincar. Só que ao mesmo tempo que era divertido pra elas, era pejorativo pra mim, né? Porque era o Sim. monstrinho que ia correr atrás das crianças, né? Então, assim, o Mãozinha, aí se confunde a autoria, né? É minha? É de quem me disse? Ou do que me concebeu? É uma soma. É uma soma. É uma soma. Por exemplo, eu vou envelhecer com uma deficiência. Não importa o regime que eu faça, eu vou ter uma deficiência. Então, assim, como é envelhecer sendo um ator com deficiência em cena? Como é falar disso daqui adiante? Né? Então, né, vir para Pelotas, estudar teatro, foi sobretudo entender a minha responsabilidade como ator. Ser um ator de princípios. Prof. Gisele Secchini, né? Um ator tem que ter princípios, tem que ter ética de trabalho, né? Além de estética, tem que ter ética. E ao ponto que eu me coloco em cena com o meu corpo, eu me sinto sendo ético, sem esconder. E o espetáculo Corpo Violino? Quero que tu fale sobre ele. Ai, então esse é o lançamento aí do momento. É um acúmulo aí de aprendizados no núcleo de teatro que durante 1 ano e meio, né, de treinamentos com a professora Gisele, passando pela biomecânica, né, a gente foi para Meyerhold, a gente foi para Stanislavski, e desse mergulho nessas vanguardas, a gente pôde reconhecer, tem o meu colega bolsista também, que é o Estevão Santana, ele é violinista e ator. E daí, na medida em que ele trazia o violino, eu percebia que o meu corpo, ele é muito sensível à música, ao som. E na medida em que vinha aquela sonoridade do violino, me veio todo um gestual, todo um desenho do gesto. E daí a gente, meu Deus, isso pode ser um grande método de trabalho e de concepção de uma composição cênica a partir da música. Porque Meyerhold, o encenador pedagogo Meyerhold, discípulo de Stanislavski, lá em 1905, 1906, as nossas experiências, depois ali com a ideia de um estúdio de treinamento de atores, ele tinha muito essa ideia de um ritmo, que o teatro tem que ter ritmo, o teatro tem que ter musicalidade, o teatro ele tem que a música é as últimas significâncias do teatro. Então eu disse, pô, o cara era um ator, o cara era um violinista. A gente tem um violinista bolsista e eu sou um ator. Então a gente disse, vamos pirar a cabeça aqui, né? Aí a gente pensou então, na medida, a gente pegou ali Laban, né? Essa ideia de análise do movimento. Então a gente criou, né? Movimento direto, um som do violino. Movimento fluido, movimento pesado e leve, né? Então assim,
nessa medida que ia fazendo som, o leve é esse som, o direto é um som reproduzido no violino, a gente percebeu que o corpo agora é um instrumento a ser afinado e que vai propor para o instrumento a música. Entendeu? Então, aqui eu vou propondo para o violino, ele vai compondo as suspensões, as pausas, né? As significâncias do espetáculo. Então, foi um casamento ali de dois instrumentos, que é o violino, mas que também é o corpo. Então, a gente está nessa pesquisa, a gente estreou agora no Mundo FIPEL com essa oficina. Tinha colega das artes visuais, tinha colegas do teatro, da antropologia, né? Então, nossa, a gente viu ali um campo riquíssimo de pesquisa, sabe? E também porque o violino é um instrumento, o violino, o clarinete e o sax são os instrumentos que mais se aproximam da voz humana. Eu gosto do piano. Piano é lindo. É lindo o piano. Eu fiz 1 ano de piano. Eu, inclusive, ainda quero aprender, hein? É uma das minhas vontades, porque pra mim sempre tem aquela coisa, será que eu consigo fazer? Mas quando eu vou lá, eu vou ver, eu tô fazendo. e tem agora eu não lembro o nome dele, mas é um compositor que ele escreveu concertos chamado The Left Hand, somente para a mão esquerda. Eu disse, tem que estudar esse cara aí, tá na minha playlist ali. Sim. Mas é isso, lançamos essa oficina, teve agora no Mundo FIPEL, nós vamos agora para uma escola levar esse trabalho, né? E agora no Unifica, projeto da universidade, também a gente vai apresentar essa oficina. Queremos levar essa oficina para outros lugares. Mas o que a gente quer dizer com tudo isso é que as artes, elas, nessa correlação de forças, elas se tornam muito mais potentes do que andando separadas, né? A quem interessa separar essas linguagens, sendo que o teatro pode e deve ser esse veículo de encontro entre as linguagens. O teatro como maestro de várias linguagens. O teatro como uma língua, uma linguagem, né, capaz de nos levar à literatura, nos levar à música. Porque eu, definitivamente, desde o Mãozinha até esse trabalho, eu não consigo pensar um trabalho meu sem música. A música me move. Faz parte do dia a dia, né? É impressionante. É realmente uma inspiração. Você já é a inspiração do teatro, né? Eu já notei que você gosta muito. Se fosse para escolher entre o teatro e o cinema, eu acho que ia ter uma quedinha mais pelo teatro, né? Ai, meu Deus, é difícil. E no teatro, claro, a gente escolhe, né? Mas eu sou um equilibrista, né? Então, eu me vejo nesse lugar de multiartista. Sim, experiências uma novas, coisa ali, não. Né? O teatro me permite me abrir para vários formatos, né? E o cinema também, nada mais é que também um outro formato, uma experiência nova. Um outro aparelho dentro também da linguagem teatral, né? Então, tem um maior reconhecimento pelo cinema, maior reconhecimento, e estamos abertos aí às possibilidades. Quem faz teatro é mais fácil de fazer cinema? Ou vice-versa? Eu acho que quem faz teatro é mais fácil de fazer cinema, né? Quem faz teatro pode fazer qualquer coisa, né? Porque o teatro é a base da atuação. Tanto que quem vai fazer cinema na faculdade, produção audiovisual, acaba tendo muito mais ideia da produção, da câmera, da luz, da parte técnica. Mas agora o estar em cena, isso aí é para os atores, as atrizes. O ator e o público, o ator direto. Ali, no ato. Porque não tem cinema, editar, não tem corte. O cinema é ali e agora. Né? Até a gente estava estudando o texto agora recentemente na aula da Prof. Gisele, da vida de Galileu, e daí ela falou uma frase que me chamou muita atenção, que o ator precisa agir sobre o texto,
Porque o gênero dramático, né, ele é incompleto. Porque tu tem o texto ali, mas ele só vai ser dramático a partir do ponto que ele também for pro palco. Então, não só essa coisa de ler, mas ver no aqui e agora. É diferente, tu vê lá na televisão aquela discussão e ela tá ali na tua cara, brigando ali, né? Eu acho que é o que nos torna humanos. E eu acho que o teatro é esse espaço democrático, de que alguém vai ao palco, apresenta algo, troca algo, é aplaudido, é reconhecido por quem é, pelo que trouxe. Ao ponto de que eu também penso que toda a plateia, todo mundo que vai assistir uma peça de teatro, deveria ao menos ter uma vez na vida a oportunidade de poder ir lá e falar por si próprio, né? E de poder se ver. Porque às vezes tem exercícios de teatro muito simples. De tu estar numa roda e a pessoa ir ali no meio e dizer: eu sou fulano de tal. Eu sou o Eduardo, eu sou o João, eu sou a Maria. E isso para a pessoa que faz isso é uma quebra de paradigmas na vida da pessoa. Porque o que é ser ator? Não é só representar. Ser ator é ser um agente no aqui e agora, no espaço. Por que os atores são livres? Porque a gente aprende a ler essas circunstâncias dadas da vida e a gente se torna menos passível de enganos, de ser influenciado, de ser enganado, né? De ser levado ao erro. Então, quando a gente valoriza os atores e a gente valoriza o teatro, é uma nação que também se reconhece. É um país que olha a si mesmo. Se o teatro e os atores são o espelho da sociedade, e a sociedade não quer ver o teatro e os atores, essa nação também não quer se ver o que há naquele espelho, o que reflete, ou o que refrata. Então, é o teatro, né? Eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está ingressando no mundo lúdico, para quem quer entrar para o teatro. Qual é a mensagem que tu deixaria? Essa mensagem é sempre uma incógnita, né? Mas venha para o teatro aqueles que olham para a vida e vê que somente essa vida não basta, que é preciso de uma suspensão, que é preciso de um espaço para refletir, para se ver, com certeza, mas também para ver o outro. Venha para o teatro porque quer trocar, né? Quer passar a bola pro colega. Não é só, eu vou estar lá, vai ser eu. Não, porque isso é isso é diferente, é outro lugar. Porque a mídia, muitas vezes, né, a sociedade, diz que artista é famoso, é a celebridade. E não, o artista, por um desejo de conexão, o artista por um ofício, um ator operário, um ator de ofício, né? Um ator que vai lá, pega sua maletinha, chega lá na sala de ensaio, que treina em casa, que chega lá, né? De ofício, assim como um cobrador de ônibus, assim como um trabalhador de uma fábrica, assim como um professor, um enfermeiro. É uma profissão, né? Uma profissão. Tu ser aquilo que você não é, né? Vestir uma outra máscara. Mas essa responsabilidade com o que tu faz com aquilo que tu sabe, né? Essa responsabilidade de ser um ator, né? Então, teatro, essa arte do encontro das pessoas, essa arte humana, né? O mais alto grau de humanidade tem que ser o teatro. Porque no teatro a gente quer
vencer os autoritários, a gente quer vencer, a gente quer mostrar para os generais que é possível, sim, um mundo mais amoroso, mais humano, mais digno, né? E onde a gente possa ser quem a gente é, sem culpa, sem voltar atrás, ser quem a gente é. Eduardo, Matias, eu quero te agradecer, o Universo Cultural aqui, a TV Com agradece por tu compartilhar esse conhecimento todo e parte da tua carreira também, né, que está começando. Eu sempre digo que a gente está sempre começando, né? E que ainda vai ter vida longa. E viva o teatro, e viva o cinema. Viva o teatro, viva o cinema. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Espero que retorne com outros trabalhos. Com certeza, viu? Tá, prazer estar aqui. Um abraço e viva o teatro e viva o cinema. Viva o cinema. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada aos telespectadores da TV Com Pelotas e na técnica com as imagens, Luiz Rogério.